falar, ou continuar falando em cada coração. Cada um que aqui tem vindo possa sair daqui edificado. E quero também, parabenizar aí o trabalho, a dedicação. Às vezes nós falamos muito que as crianças é a igreja do amanhã, né? Será? Ou as crianças fazem parte hoje? Amanhã a gente vê, né? Ou é hoje? Já aprender, sentir a graça de Deus, já começar a ter experiência com Deus. A palavra do Senhor diz aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, quando acabamos de ler essa porção da tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelas bênçãos, pela oportunidade, Senhor, que concede de estarmos, Senhor, na tua presença, buscando a tua face. E o Senhor que conhece a necessidade de cada um, conhece, ó Deus, os corações. Agora pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, estenda as tuas mãos e abençoa, Senhor, derramando da tua graça. Ó Senhor, ajuda-nos na explanação da tua palavra, e que o teu Espírito possa falar em cada coração, meu Deus, e cada um que aqui tem chegado, aqueles que assistem pelas redes sociais, aqueles que estão à distância, ó Senhor, que possa ouvir, meu Senhor, também ser edificado pela tua palavra. O Senhor conhece os corações, ó Deus, e pode trabalhar, pode moldar, mudar, meu Senhor, e que possamos a cada dia aprender de ti e estar prontos para fazer a tua vontade. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Existem algumas questões, irmãos, que nós precisamos refletir. Às vezes nós vemos o texto, eu lembro que às vezes, quando criança, cresci aprendendo os caminhos do Senhor, desde o berço. Aos 9 anos comecei a pregar, já estando participando. Então um dia também eu fui criança. E eu ouvi muitas vezes que, os jovens é a igreja do amanhã. E aí nós começamos a olhar e vemos jovens obreiros. Eu, consagrado a pastor, comecei a pastorear jovem, 21 anos. Aos 18 anos, para o ministério de evangelista, jovem. Então, como que é a igreja do amanhã? Não, é de hoje. Não, então as crianças é a igreja do amanhã. Mas será que as crianças também não precisam receber a graça do Senhor e se encher? E é interessante o tema que os irmãos escolheram e colocaram aí nas camisetas, na publicação: o meu alvo é o céu. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, isto é verdade na tua vida? Quem tem o alvo, como alvo o céu? Levanta a mão, quem tem? O teu alvo é o céu? E a pergunta que você precisa responder: como você precisa estar para entrar lá? Se o teu alvo é o céu, se eu tenho um destino, um lugar onde eu quero chegar, eu preciso saber o caminho. Como eu faço para chegar lá? Porque não basta eu dizer eu quero ir, eu quero estar, eu quero chegar e não sair do lugar. Será que eu vou chegar? Se eu não sair do lugar, se eu não fizer nada?
Então eu preciso ter atitude. Às vezes nós temos muitos discursos, muitas palavras, mas mais do que palavras, nós precisamos ter atitude. E este trabalho de entender a atitude, de aprender, começa desde pequeno. Por isso, quando a palavra do Senhor foi dada ao povo de Israel, diz assim: tu ensinarás aos teus filhos, intimarás aos teus filhos, sentado à mesa com ele, andando pelo caminho. E a palavra do Senhor diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando crescer, não desviará dele. É promessa de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira. E há uma exortação para os pais, lá em Efésios, dizendo: vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí a pergunta retorna: o teu alvo é o céu? Você, como pai, como mãe, quer chegar lá? E quer que o teu filho esteja lá também? E nós encontramos na palavra de Deus que muitos pais tinham desejo que os seus filhos estivessem com o Senhor, tinham desejo que os seus filhos também pudessem ser tocados pelo Senhor. E se nós olharmos, o Senhor estava ali como homem, no sentido literal. Olha, vou aqui, estou vendo a pessoa, vai tocar em mim, né? Ou como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, e tocou na hora do Senhor. Mas tocar em Jesus não é apenas físico, não é apenas literal. E eu pergunto: o Senhor Jesus está aqui? E Ele já tocou em você? Você já pôde sentir a presença de Deus? Você já pôde sentir a graça do Senhor? Quando o Senhor toca na vida, a transformação, a milagre, a cura, a renovo. Quando o Senhor toca, há uma mudança de visão, há uma mudança de ser. E com esses pais que nós encontramos descrito na palavra, levaram os seus filhos para que o Senhor tocasse. E que cada pai, cada mãe, também leve os seus filhos e peça: Senhor, toque no meu filho. Não apenas levar ele para um passeio, não apenas levar ele para estar entre os irmãos, não apenas levar ele para estar no meio de um grupo com outras crianças, mas o que precisa é que a criança também seja tocada pelo Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando a criança é tocada pelo Senhor, nasce nele a chama do Espírito, ele pode sentir a graça de Deus. E quantas vezes nós já ouvimos tantos testemunhos de crianças que foram cheias do Espírito Santo, que receberam dons espirituais, que foram instrumentos usados por Deus. E ouvimos, né, irmão, testificando nesta noite, que Deus às vezes usa a criança. Mas diz a palavra de Deus que os discípulos repreendiam. Será que você tem incentivado para que as crianças sejam tocadas pelo Senhor, esteja com o Senhor, ou tem repreendido? Quantas vezes, ainda que de forma sem perceber, sem intenção, nós estamos fazendo como os discípulos? Não precisa. É criança, quando ele crescer, aí ele vai decidir. Não precisa exigir muito, não precisa muita coisa, ele não precisa aprender a santidade de Deus, não precisa aprender o fervor de Deus, não precisa buscar, porque é criança mesmo. Não, deixa de lado, não precisa trazer. Olha, cria um grupo distante, leva para outras atividades, porque cultuar
estar na presença de Deus, sentir a graça de Deus, não é para a criança. Quantas vezes nós olhamos e a nossa preocupação estão como alguns dizer, olha, deixa as crianças de lado, não precisa. E outros falam, mas a criança às vezes quer andar, a criança começa a conversar, a criança tira atenção, vamos deixar as crianças separadas, vamos deixar de lado. Mas o Senhor não aprovou. Diz aqui a palavra de Deus que ele indignou-se. Desde o berço, o Senhor já ama a cada um. Desde o ventre, ainda quando no ventre sendo gerado, o Senhor já conhece a cada um. E nós vemos lá no profeta Jeremias, quando o Senhor chama, ele diz assim, desde o ventre da tua mãe eu te chamei, e as nações te dei por profeta, louvado é o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos muito, que será, e no amanhã, e deixa para depois, e às vezes estamos como os discípulos, deixando de lado. Mas que bom quando nós reunimos, quando tem esse trabalho, quando motivamos, quando incentivamos as crianças a cantar, a orar, a buscar a Deus, a santificar a vida, e ela possa entender que ela também desde pequena pode ser cheia do Espírito Santo, pode ser usado por Deus. Irmãos, nós precisamos despertar, porque o inimigo tem lançado tantas ciladas. Vamos olhar para a sociedade. Os traficantes investem nas crianças. Os terroristas investem nas crianças. E a igreja? Investe nas crianças? O teu filho está sendo criado para o Senhor ou está sendo criado para o mundo? Quando ele crescer, deixa ele ir para o mundo, deixa ele bagunçar, deixa ele se prender nos laços malignos, aí depois nós vamos orar. Ora pelo meu filho, para que ele possa sair do mundo, para que ele possa sair do vício, para que ele possa sair das drogas, para que ele possa sair da prostituição. Quantas vezes vemos isso? Ao passo que se ele crescesse ali, já recebendo a graça de Deus, experimentando a glória de Deus, recebendo o poder de Deus na vida, ele estaria na sua adolescência, na juventude, evangelizando e ganhando almas para Cristo. E quantas vezes os pais estão agora lutando pelos seus filhos que estão lá fora, porque impediram que eles se enchessem da graça de Deus, que fossem tocados pelo Senhor. Mas esta palavra nos chama bastante atenção para nós percebermos, irmãos, quanto tempo às vezes perdemos, mas é hora de nós nos despertarmos, e assim como cada um do irmão, da irmã, que quer ter o alvo como o céu, que o seu alvo é o céu, que quer chegar na glória celeste, precisa ser tocado, precisa ser purificado pelo Senhor. Como o hino foi cantado, o Senhor manda fogo, o fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que renova, o fogo que restaura. Louvado é o nome do Senhor. Desde pequeno, as crianças também precisam sentir a graça de Deus, porque quando ela sente a graça do Senhor, ela se desprende do mundo. A graça de Deus é que nos sustenta, o poder de Deus é que nos renova, o poder de Deus é que nos fortalece. Louvado é o nome do Senhor. Porque qualquer um, por mais conhecimento que ele tenha das Escrituras, por mais que ele possa ouvir da palavra de Deus, se ele ficar vazio do Espírito, ele cai. A pessoa pode conhecer muito, pode saber muito, mas se não tiver o Espírito de Deus, se ele se esvaziar, ele cai. O que nos sustenta é o Espírito de Deus, a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então o segredo para permanecer é o Espírito de Deus.
É encher do Espírito de Deus, é o renovo espiritual, é o fortalecimento na fé, louvado é o nome do Senhor. E o Senhor convida, Ele diz: deixai vir a mim, não os impeçais. Como que se vai a Jesus? Você já parou para pensar? Como que se vai a Jesus? Como que o irmão ou a irmã vai a Jesus? Como que você pode estar em Cristo? Não é pela obediência da palavra, não é pelo conhecimento das Escrituras, não é pela comunhão com Deus, não é o caminho este para chegar a Jesus, para estar em Cristo. E a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, louvado é o nome do Senhor. E o Senhor diz: deixai vir a mim, deixar os meninos vir, deixar as crianças vir. E quem vai conduzir essas crianças ao Senhor? Quem vai conduzir eles no temor do Senhor? Quem vai conduzir na santidade de Deus? Quem vai conduzir na espiritualidade? Quem vai conduzir no fervor? Quem vai conduzir eles na unção de Deus? Porque diz a palavra do Senhor aqui: porque dos tais é o reino de Deus. E há uma interpretação, muitas vezes, que a pessoa diz assim: olha, não precisa nada, porque a criança é salva por ser criança, porque das crianças é o reino de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente pensar: das crianças em geral é o reino de Deus, ou das que forem a Jesus é o reino de Deus? Por que o Senhor diz: deixai vir a mim? Porque Ele tem salvação para dar. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele renova, só Ele restaura. Todo o poder pertence a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E é o Senhor diz assim na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, daquele que vai a Jesus recebe o reino celeste. Aquele que vai a Jesus encontra a vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, louvado é o nome do Senhor. Ir a Jesus é andar pelo caminho dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. É Ele que é o caminho. Ir a Jesus é entrar por Ele, é conhecer a sua palavra. Então o Senhor diz: não impeça, deixa as crianças vir, porque Deus ama desde o berço até a velhice. Não há idade, não há dificuldade nenhuma em entender a palavra do Senhor. Aleluia. Eu não encontrei, irmãos, que o Senhor fizesse tanta divisão nas Escrituras, com mensagens, uma para as crianças, outra mensagem para adolescentes, outra para os jovens, outra para os adultos, outra para a meia-idade, outra para os idosos, e cada um, Deus tem uma mensagem separada. Não, Deus é o único que quer salvar a todos, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é longânimo em misericórdia, e diz a palavra que Ele não quer que algum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, louvado é o nome do Senhor. Então, precisamos ir a Jesus. O segredo para vencer o mundo: vai a Jesus. Na tua tribulação, vai a Jesus. No momento de dor, vai a Jesus. No momento de dificuldade, vai a Jesus. Clama a Ele, louvado é o nome do Senhor, porque dele vem o socorro. Ele é o alvo da soberana vocação. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de ver crianças recebendo o poder de Deus, sendo revestido, sendo renovado. Quantas vezes estivemos ali em Guarulhos, na época que nós estávamos, né? Irmão Felipe acompanhou, participou, pegou essa época, uma época ali, né? Crianças que participavam de vigília,
Estava ali na vigília orando, clamando, e Deus derramava poder. E eu me lembro, irmãos, de um momento difícil que nós passamos ali na cidade de Guarulhos. Quando nos roubaram o carro, o segundo, e a saúde não estava muito bem, e a igreja se abateu. E a igreja falou, mas como é que pode? E eu fiquei numa situação difícil, porque eu olhava como vamos encorajar os irmãos. Mas as crianças estavam instruídas na palavra do Senhor. E os irmãos chegavam, sentavam, e uma criança sempre sentava do lado dela e começava a orar com ela. Irmã Andréia chegava, sentava ali, a criança ia lá, sentava com ela e começava a orar com ela. Os irmãos chegavam, e as crianças começaram a orar, e ajudar a igreja, e motivar. E Deus foi renovando a igreja se ergueu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E se as crianças não tivessem instruída, não tivessem ido a Jesus, não tivessem experiência com Deus, não tivessem aprendido a orar, a clamar? Então foi um fato que marcou da minha vida, porque eu pude ver ali, através das crianças, Deus renovar a igreja. Através das crianças, Deus manifestar do seu poder. E às vezes abria a oportunidade, não tinha nem ânimo para cantar, situação, uma fase difícil, e as crianças iam e cantavam. E as levantavam e cantavam. E Deus foi derramando do seu poder e da sua graça. E Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está aqui para te encher da sua graça, do seu poder. É o mesmo Deus que está aqui para renovar a tua vida. É o mesmo Deus que quer tocar em cada um. Louvado é o nome do Senhor. Ele é o mesmo e Ele pode renovar. Não importa a tua idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se está na velhice, não importa, Deus continua operando e chamando e querendo tocar nas vidas para renovar, para restaurar, para transformar, quando nós temos um objetivo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E às vezes as crianças são levadas por tantas amizades, pelo meio. Hoje há tanta influência, seja das redes sociais, na escola. É uma dificuldade hoje criar filhos. É um desafio muito grande criar filhos. Porque o mundo vive em meio à corrupção, vive em meio ao pecado. E o que se espera? Melhoras? Não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o que se espera deste mundo? Mas quando a criança entende que ela não faz parte deste mundo, que o seu alvo é o céu, ela não vai nas conversas, nas influências, nas amizades do mundo, porque ela entende que o seu alvo é o céu. E uma coisa que às vezes nós não paramos para meditar: se você quer ser cidadão de algum outro país, o que você precisa fazer? Digamos que você quer ser um cidadão alemão, ir lá para a Alemanha, ser um cidadão de lá. O que você precisa fazer? Bom, eu vou lá, eu não preciso aprender nada, né? É isso? Eu vou lá, eu posso seguir as leis aqui do Brasil lá na Alemanha? Posso ou não? Não? Eu tenho que aprender as leis de lá? Não, eu vou seguir os costumes aqui. Posso? Tem que ser de lá? E a linguagem? Tem que ser a linguagem de lá? Eu tenho que me vestir como lá, andar como lá, porque eu quero ser um cidadão de lá.
E se você quer ser um cidadão do céu, qual linguagem que você tem que aprender? Qual lei que você tem que aprender? Qual costume que você tem que aprender? Se você quer ser um cidadão do céu. Será que com as bagagens aqui, você vai entrar lá? Então nós precisamos aprender, e aqui é um aprendizado, é um ensaio que nós vamos caminhando, aprendendo, até chegar na cidade celestial. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que cada um possa pensar, possa refletir, e que desde a criança possa aprender a estar com o Senhor, e que nós possamos buscar: Senhor, toca. Eu quero ser tocado, eu preciso da tua graça, eu preciso que cada pai, cada mãe possa levar o seu filho para que o Senhor possa tocar, para que ele possa ter essa experiência com Deus, sentir a graça do Senhor, sentir o poder de Deus. Hoje, eu ouvi um testemunho, assim, algo que me alegrou muito, quando a pessoa disse para mim, contando da sua filha, que estava no culto de oração, e terminou, de repente ela começou a chorar, abraçou a mãe e falou: eu senti a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Que coisa gloriosa, quando nós sentimos a graça de Deus, não é bom? Quem aqui já teve experiência com Deus? Quem já sentiu o poder de Deus, que se encheu, se derramou da glória do Senhor? E você quer que o teu filho também sinta isso? Depende de você levar ele ao Senhor. Depende de você sentir a presença de Deus e transmitir isso. Ser o exemplo para o teu filho. Porque também não adianta você falar que ele precisa se encher, que ele precisa buscar a Deus, se você não busca a Deus. Não adianta falar que ele precisa santificar a vida, se você não santifica. Os pais precisam ser exemplo para os filhos, mais do que discurso, mais do que palavra, exemplos de atitude. E cada irmão, cada obreiro, cada pastor precisa ter esta visão também, que as crianças precisam também estar diante do Senhor, e que não haja impedimento de se chegar ao Senhor, e aprendermos a cada dia o que é o culto, o que é realmente estar na presença de Deus, o que é cultuar, o que é glorificar a Deus, o que é se encher, o que é orar, o que é buscar a Deus. E quando nós vamos aprendendo isto, a semente, ela nasce e ela vai brotando em nós, louvado é o nome do Senhor, e vai enchendo até que possa transbordar e alcançar a outros, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então que cada um possa guardar a palavra do Senhor, e que essas crianças que aqui estão, os adolescentes que aqui estão, que cantaram, que louvaram ao Senhor, possa a cada dia se encher da graça de Deus, e ser um instrumento para ser pregadores do Evangelho, obreiros, esposas de obreiros, revestidas do poder de Deus, da graça do Senhor. Se nós olharmos um pouco, irmãos, na história, vamos pegar aqui os irmãos que têm mais tempo. Pastor Isaías, aqui, está novo ainda, mas tem mais tempo na caminhada, na nossa época de criança, como que nós aprendíamos servir ao Senhor? Como que nós aprendíamos estar no culto? Como que nós aprendíamos buscar a Deus? E será que nós transmitimos isso para os nossos filhos? Então é tempo, irmãos, amigos, de nós pensarmos: o Senhor está às portas. Cada dia que passa, as profecias bíblicas vão se cumprindo, e breve o Senhor virá buscar o seu povo.
breve chegará o dia que nós entraremos na glória celestial. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E que todos que aqui estão possam estar preparados para entrar lá, possam estar preparados, possam ser tocados pelo Senhor, possam ser revestidos da graça de Deus, possam estar preparados para entrar na cidade celestial. Louvado é o nome do Senhor. E se você ainda não está preparado, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É noite de preparação, é noite que o Senhor chama para um concerto, para um renovo, para estarmos atentos às nossas ações, às nossas palavras. É noite que o Senhor quer mover. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E desde as crianças que podem adorar a Deus e entregar-se por completo ao Senhor, até o ancião, Deus continua operando. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, mostre ao seu filho o que é ser tocado pelo Senhor. Mostre para ele a importância de ser tocado pelo Senhor, de sentir a graça de Deus. Quando o Senhor toca, algo diferente acontece, né? Quando o Senhor toca, quando o Senhor entra em nós, quando o Senhor preenche a nossa vida, algo em nós muda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Me lembro aquele hino bem conhecido: tocou-me Jesus, tocou-me, e paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, aleluia, algemado o peso. Aqueles que puderam, em pé. Oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Aleluia! Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu. Aleluia! Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Aleluia! Se você ainda não sentiu o toque do Senhor, busque: Senhor, eu quero sentir a tua graça. Aleluia! Eu quero sentir, porque quando o Senhor toca, Ele enche a nossa alma da sua paz, da sua graça. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Ele está aqui e quer tocar na tua vida. Basta você buscar ao Senhor.
Aleluia. Deus forte, aleluia. Grande Deus. Desde que a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz encheu meu coração. Aleluia. Fala teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Desde que e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida pra sempre cantarei em seu louvor. Você já sentiu o toque do Senhor? Oh, glória! Aleluia! Louvado é teu nome, Senhor! Aleluia! Deus vivo! Oh, glória! Aleluia! Deus eterno! Tocou Jesus, tocou de paz. Senhor Jesus, aleluia! Louvado é teu nome, Senhor! Aleluia! Quantas vezes estamos ansiosos, fadigados, preocupados, mas quando o Senhor toca, quando sentimos a graça de Deus, quando nos encontramos com esse Deus Todo-Poderoso, quando chegamos a Ele, a vida muda. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Que experiência gloriosa poder ter esse encontro com o Senhor, estar diante dele. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você ainda não sentiu, Ele está aqui. Isso, Senhor.
Senhor. Como um compromisso com Deus. Se quero também sentir a graça de Deus. O Senhor te encher. Aleluia. Comece a buscar o Senhor e enche do teu poder. Aleluia. Tu